Graça e paz. Seja bem-vindo ao nosso pequeno culto. Nós temos agora, no segundo domingo de maio, o Dia das Mães. Em agosto, o Dia dos Pais. E em julho, se não me engano, o Dia dos Avós. Quando eu era criança, não havia essa data comemorativa. Mas acho que é bem justo lembrar dos avós. Infelizmente, eu não conheci os meus avós, nem o paterno, nem o materno, mas as minhas queridas avós, a Ana, mãe do papai, e Alvarina, mãe da mamãe. Todas elas tiveram mais de 10 filhos, perderam relativamente jovens os esposos e sozinhas tiveram que continuar cuidando dos filhos. Para minha alegria, sempre digo isso, tanto a vó Alvarina como também a vó Nega, que é a vó Ana, elas sozinhas cuidaram não somente de zelar dos filhos, mas também da vida espiritual dos filhos. Todos eles, mais de 10 filhos, homens e mulheres, morreram na fé. Um feito extraordinário para viúvas sozinhas. A Bíblia fala também de caso de mulheres sem o referencial masculino do cônjuge. E essas mulheres deram conta do recado. Eu gostaria, nessa meditação, que nós refletíssemos sobre os idosos, os da melhor idade, os nossos familiares, os nossos pais, os nossos tios, os nossos avós, que nesse período de quarentena, em decorrência do Covid-19, muitas vezes estão a sofrer por não poderem dar a sua caminhadinha, irem ao shopping, fazerem algumas coisas que lhes preenchiam o tempo fora de casa. Atualmente eles estão enjaulados. O que é que nós temos feito em favor deles para lhes aliviar a solidão, o aprisionamento? Será que nós temos nos preocupado com eles? Eles são heróis. Você só está vivo porque teve alguém que cuidou de você nas primeiras horas de vida, nos primeiros dias, nos primeiros meses, nos primeiros anos. Foram eles. E qual tem sido o seu retorno em gratidão, em zelo, em paciência, em cuidado? Qual tem sido a minha e a sua reação em favor deles? O apóstolo Paulo, quando escreve a segunda carta a Timóteo, ele se refere a duas mulheres extraordinárias, a sua mãe e a sua avó. 2 Timóteo 2 Timóteo 1, de 3 a 5. Dou graças a Deus, Timóteo, a quem desde os meus antepassados sirvo
com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações dia e noite. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma fé que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. A fé que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, não fala nem do pai e nem do avô. Mulheres possivelmente arrimo de família, viúvas ou abandonadas pelos cônjuges, entretanto, mantiveram a fé na família. A gente sempre diz que o pacto do Senhor é familiar. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua família. Ainda que sem a ajuda do cônjuge, o fiel e zeloso, ele transfere para os filhos e netos esta fé, que foi o caso aqui da vovó Lóide e da mamãe Eunice, que forjaram o pastor da igreja de Éfeso, Timóteo, discipulado por Paulo. Mas Paulo afirma: você tem uma fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou, se manifestou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e agora também em ti, 3 gerações, por causa de mulheres fiéis. Caso você se encontre numa situação de solidão, sem um parceiro, sem uma parceira, ou se somente você mantém a fé no Senhor Jesus, sem a ajuda do cônjuge, saiba que Deus abençoa a sua fé e a sua fidelidade ao Senhor. Isso está lá em 1 Coríntios 7,14, que o cônjuge fiel, ele santifica o que ainda não é convertido. Doutra sorte, os filhos seriam ímpios, porém agora são santos. Ou seja, a fidelidade do Senhor perpassa a geração. Portanto, só basta que você seja fiel e Deus estará abençoando o seu filho, o seu neto, a sua família. Provérbios 14, 1a. A mulher sábia edifica o seu lar. Ou seja, mesmo sem a ajuda do companheiro, Deus confere graça e promessa de abençoar o seu lar. E qual tem sido a nossa contraproposta? Qual tem sido a nossa reação a essas pessoas tão queridas que nos trouxeram a fé, que cuidaram de nós, que nos educaram, que passaram noites em claro, que pegaram conduções, ou às vezes até mesmo a pé,
nos levando ao pronto-socorro, aos hospitais. Qual tem sido a nossa contrapartida? Agora que eles já são idosos, às vezes enfermos, às vezes impossibilidade de andar. Qual tem sido a nossa atitude, a nossa gratidão a eles? Como é que nós temos demonstrado honra? O 5º mandamento, Êxodo 20, é: honra teu pai e tua mãe, para que seja longa e felizes os dias que Deus te dá sobre a terra. É um mandamento com promessa. Zelar dos pais nas suas dificuldades, nas suas enfermidades, nas suas impossibilidades. Às vezes é difícil. Nós temos que sair da nossa zona de conforto. Temos que nos privar de certos direitos, vontades, passeios, para cuidar deles. Nós temos que cuidar, como eles fizeram conosco, quando nós tínhamos alguma enfermidade. Qual tem sido a nossa contrapartida ao cuidado dos nossos pais e avós, que agora estão, às vezes, fechados dentro do seu apartamento, da sua casa ou num quarto muito simples? Será que nós temos zelado deles? É um mandamento com promessa. Quando a Bíblia diz, no 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe, honrar não é simplesmente elogiar, obedecer e responder educadamente. Honrar também é zelar, cuidar. É um mandamento com promessa. O que significa isso? Que Deus vai retribuir todo o esforço, toda a dedicação que a eles você dedicar. E a Bíblia diz que mesmo na velhice, eles ainda são frutíferos. Salmo 92, os últimos 4 versículos. O justo florescerá como palmeira, crescerá como cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Me lembro muito bem da avó de Carina de Sandro. Ela tinha câncer ósseo, muitas dores. E eu levava a Santa Ceia, ia visitá-la, orar com ela. E logo que lá chegava, ela dizia: pastor, já orei pelo Senhor e sua família, pelos líderes da igreja e por todos aqueles que me pedem oração. Ou seja, impossibilitada de andar, mas ela trabalhava para o reino, fazendo intercessões pela igreja, pelos líderes, pelo crescimento do evangelho, pelos missionários. E se cumpre isso aqui: na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Oremos. Senhor, nesses dias em que todos estão de quarentena, presos em casa, às vezes não temos a paciência devida com os nossos idosos, pais, avós, tios, os da melhor idade. Mas a tua palavra mostra que eles são importantes aos teus olhos. Assim como também o Senhor
nos concedeu a bênção de conhecer o Evangelho, em muitos casos através deles, dos nossos avós, dos nossos pais, como é o meu caso. 2 mulheres heroínas, sozinhas, com mais de 10 filhos, que levaram todos ao Evangelho. E eu já sou a 3ª ou 4ª geração. Obrigado por isso, Senhor. Mas que nós agora venhamos dar a nossa retribuição, a nossa honra a eles, a honra que é devida. Abençoe os nossos idosos, dá-nos paciência e cuidado por eles, porque na velhice ainda dão fruto, serão cheios de seiva e de verdor. Te agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém.